Eu gosto de andar, gente, eu vou ter que ficar um pouquinho paradinha. Boa noite a todos, muito prazer, muito obrigada por todos estarem aqui. Vamos ter uma conversa muito especial, espero que vocês consigam participar também, vou me sentir muito contente, para que a gente possa falar desse assunto que é um pouco delicado para todos nós, difícil, né? Mas que a gente vai conseguir aqui chegar no denominador maior e quem sabe a gente saia daqui com perdão para aquelas pessoas que a gente acredita que nos fere, né? Seria muito bom e muito prazeroso. Eu vou começar com uma leitura para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Um homem procurou um sábio e ele fez uma pergunta. Mestre, o que fazer com uma pessoa que nos trata mal? Tem como deixar um pouquinho maior porque eu não enxergo muito bem não, viu? Vou falar que eu sou... Não? Que eu sou uma pessoa cegueta. Disse o mestre. Nada. Então, tá ruim para ler, né? Ficou melhor. Ficou melhor. Dá para dar. Não, eu não vou dar conta, assim acredito. Então, devemos permitir que a outra pessoa nos maltrate? Não, pois ninguém nunca te maltrata. Você é que se sente maltratado. O homem ficou indignado com a resposta. E o mestre continuou. Ninguém nos humilha, nós que nos sentimos humilhados. Ninguém nos persegue, nós é que nos sentimos perseguidos. Ninguém nos ofende, nós que nos sentimos ofendidos. Ninguém pode... Vixe. Aí ficou pior, viu? Ninguém pode nos fazer mal. Nós é que nos sentimos expostos. Seja firme a ponto de decidir ante o do mal que alguém me fez. É tão firme a ponto de continuar bem assentado na terra. O que isso quer dizer? Vocês sabem quem são vocês? Se alguém te ofende, por que dói em você? Se alguém te chama de burro e você reconhece que você é uma pessoa que não é burra, o que isso significa? Quando a gente... Pode passar para a próxima, por favor? Quando a gente vem pela psicologia, Lacan ele diz que enxergamos no outro a característica que também existe ou já existiram dentro de nós, com a crença de que esse papel é para aprendermos sobre nós mesmos através das relações. Passa para a próxima. Já no kardecismo, diz, amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural. Não há como afeiçoar-nos por aqueles cujos pensamentos e ações não nos atraem. Ao contrário, nos afasta por uma repulsa natural, de acordo com as leis físicas relativas aos fluidos e vibrações que o codificador tão bem nos explica. Lei moral de conservação. A conduta instintiva ou racional do homem de afastar-se daquelas pessoas que lhe podem fazer mal, pois o instinto de conservação o anima a manter-se vivo e saudável para colaborar no desígnios da providência. Quando a gente lê assim, são umas palavras muito formais, então talvez não soe tão bem, mas vamos falar de uma forma aqui que a gente fala no dia a dia. Se alguém te xinga e você xinga, qual é a diferença de você para outra pessoa? Nenhuma. Quando nós estamos muito enfesados, com raiva, nós não sorrimos para ninguém. Então, o que Lacan quis dizer e o que Allan Kardec quis dizer? Se o outro te ofereceu guerra e você também ofertou com guerra, isso quer dizer mais sobre você do que o outro. Por que quer dizer mais sobre você? Porque é onde você tem a possibilidade de mudar a conduta, a situação ou qualquer outro tipo de questões que pode estar trazendo infortúnio para a sua vida. Então é preciso a gente observar e começar a colocar na nossa mente quais são as condições éticas e morais que diariamente a gente atribui ao nosso dia a dia. Isso é como nós nos sentimos. Pode passar para a próxima, por favor? E continuando, tá? Pergunta 164 e 165, caso vocês queiram, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não ter contra eles nenhum rancor nem desejo de vingança, que é como eu disse, se a pessoa chega, né? Imagine, alguém vem, aqui tem filhos, já tiveram filhos, quem não tem, já conhece, tem sobrinhos. A criança, você chega para bater, a criança começa a rir, você perde a sua postura naquele momento. Por quê? Porque a criança não veio com guerra. Mas se a criança te desafia,
que é também o nosso lado infantil, que a gente sempre está falando do autoconhecimento, para nos recolhermos e verificar a nossa criança que está magoada. E por muitas e muitas vezes, como adulto, nós retribuímos a vida, respondemos a vida com atitudes de birras infantis, né? E hoje está ocorrendo bastante por falta de construirmos a nossa autoimagem, construirmos quem nós somos. Então, nós acabamos recorrendo à disputa de ego, que seria o quê? A guerra entre uns dos outros. Então, o que ele está querendo dizer aqui é perdoar sem segundas intenções, ou seja, eu vou ficar quietinho aqui porque isso não vai me afetar. Mas e a vibração? Né? Isso a gente não mente. Você pode manifestar um sorriso, mas se por dentro você não estiver bem, a sua vibração não mente. Nós vamos chegar até lá, até o final dessa palestra, para a gente entender exatamente. Incondicionalmente, o mal que nos fazem é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Alguém aqui tem facilidade de reconciliar quando alguém bate ou quando alguém agride, é agressivo? Não é muito mais fácil a gente remoer? É fácil para você? Que bom, parabéns, parabéns. E sua alma conseguiu chegar a esse patamar, mas a maioria das pessoas tem uma dificuldade. E nós devemos ser assim. Parabéns mesmo. Eu, particularmente, tento muito trabalhar isso há 5 anos. Graças a Deus estou conseguindo, mas a minha alma ainda não chegou a esse movimento. Então, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É alegrar-nos em vez de aborrecer-nos. Às vezes, gente, a gente não quer vingança, mas a gente fica chateado também. Que esse é o meu caso, eu fico chateado. Que também não é uma vibração boa. Quando você fica triste, todo mundo ao seu redor fica triste. Quando você fica alegre, todo mundo... Eu sou uma pessoa muito sorridente e eu tenho uma risada um pouco alta. Mas eu noto que quando eu começo a rir, todo mundo começa a rir. Eu e minha filha, a gente cai na gargalhada. Por quê? É contagioso. Assim como o bocejar é contagioso, né? Como vocês estão contagiando as pessoas ao seu redor? Vocês estão sorrindo no dia a dia de vocês? Vocês estão pessoas que estão com um mau humor? Como é que é o sentimento de vocês? Como que estão ao seu redor? Qual é a retribuição das pessoas ao seu redor? Então, socorrê-los em caso de necessidade. É abster-nos por palavras e atitudes de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer, preenche as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Pode passar, por favor. Aqui, nós temos uma referência que é da física quântica, que nós conseguimos fazer a medição, que isso ocorre bastante quando a gente pode fazer inclusive os passes, mas tem outras formas de nós estarmos medindo a energia dos chakras. A pessoa pode medir também em casa, que nós conseguimos ver como os nossos sentimentos estão afetando a nossa saúde, primeiro eletromagnética, que a gente chama como alma, perispírito, e depois, se isso ficar por muito tempo, você ficar muito tempo uma pessoa com depressão, na verdade daqui... Ai, meu Deus, eu vou me enrolar, hein? Peraí. Daqui para baixo, ó, quando você pega, da neutralidade para baixo. Então, quando você fica sem coragem, com orgulho ferido, com desejo, com medo, quanto mais vai de culpa, apatia, todos esses sentimentos, quando você fica por muito tempo neles, eles vão criando uma atmosfera ao seu campo eletromagnético, que é por isso que com o tempo vai se tornando como uma depressão, uma ansiedade. Primeiro surgiu no seu campo elétrico, primeiro você vibrou e automaticamente isso vai compensar no seu corpo de forma hormonal, porque o seu cérebro, ele utiliza dessa forma para utilizar e para fazer também a ligação do mundo externo com o mundo material, né? E qual é o mundo material? É o seu cérebro, é esse que faz a conexão. Ele faz a conexão com a matéria, que é o corpo, para você conseguir viver neste mundo. Então, existe um funcionamento. O seu carro, se faltar óleo, ele vai quebrar as outras coisas. Então, é preciso que você observe, porque a baixa condição de energia faz com que você não tenha ânimo de vida, faz com que você fique com a mente turva, não consegue responder às dificuldades, às provas da vida, faz com que você não... Porque as provas vêm, né? Eu era para ter colocado, mas eu esqueci. O Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui, né? Tem. É que eu não vou achar, bem no começo. Se a gente pode ser feliz o tempo todo. Nós não podemos, porque nós estamos num mundo de polaridade, que a gente chama na física comum, que a gente aprende na escola.
Então, nós temos o ponto negativo e o ponto positivo. Nós estamos sempre permeando por essas duas ondas. Então, nós temos que ter também o nosso lado negativo, que é a negação para algumas coisas, como, por exemplo, você tem que negar que você tem que pular, por exemplo, de bungee jump sem colocar cordinha. Então, você tem que ter esse bom senso. Existe esse bom senso, que é o quê? O que a gente fala aqui, o nosso mantra, fé e o equilíbrio. Nós estamos aqui para encontrar o equilíbrio, porque Deus é o todo, não tem um espaço sem Deus. No medo também existe Deus, né? Você também fica muito alegre e você não percebe o que te ronda. Imagine você estar andando com o seu celular, não prestar atenção, você está muito ali tranquila. Não, você precisa estar atenta. Então, o equilíbrio é preciso nessa terra. Aqui nós viemos para encontrar o equilíbrio, porque Deus é todo, o todo. Eu sempre faço essa pergunta. Alguém sabe qual é a imagem de Deus? Não tem uma imagem, né? A gente busca, nunca ninguém conseguiu me falar o que é uma imagem de Deus. Temos a imagem de Jesus, porque tem a história, porque ele veio aqui para a Terra, planeta Terra, né? Mas Deus, nós não temos uma imagem, porque não existe de fato, porque não existe um espaço sem Deus, ok? Então, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem. Por quê? Você vibrando alto, você vibrando alto no equilíbrio, você acaba liberando hormônios do bem, porque quando você fica no hormônio baixo, que é a partir da neutralidade, e quando você chegar na zona vermelha, você está liberando muito hormônio do estresse. O que ocorre com o hormônio do estresse no corpo? Você começa a ter palpitação, então obviamente que vai ser com o tempo, se você permanecer nessa situação, você vai ter questões cardíacas. Se você permanecer, e isso acontece quando você fica muito triste, porque quando nós ficamos tristes, com medo e outros tipos de apatias emocionais, nós prendemos nossa respiração. E isso influencia todo na composição do organismo, que vai bloquear sua questão sanguínea, e isso vai influenciando no seu corpo físico conforme o tempo, né? Automaticamente também o nosso corpo bioquímico vai perdendo as suas referências para se recondicionar. Quando a gente é mais jovem, a gente se corta, logo ele tampa, não é assim? Vamos ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Nós vamos ficando mais velhos, nós temos que dormir, nós não podemos ficar de madrugada como nós ficamos, porque o nosso corpo, ele automaticamente diminui por uma questão física, uma questão química, né? Porque para de ter algumas questões da tabela periódica, diminui nossa fabricação, e aí automaticamente o nosso corpo começa a responder mais por toda essa questão eletromagnética e o nosso corpo começa a sentir. Então, como nós podemos fazer a leitura de como o nosso corpo está? Se você está sentindo o problema do fígado, significa que você passou ao longo da sua vida, não somente desta, como em outras, com a raiva e não soube lidar com ela. É preciso que você se autoconheça e comece a encontrar técnicas para lidar com a raiva. O que a raiva significa? Que você tem dificuldade de ver o outro. Se você tem dificuldade de observar o todo. Que você tem raiva porque aquilo que você fez não foi feito, né? A humildade, como diz Jesus, é o todo, porque aí você consegue falar, não, eu tenho raiva sim, né? Porque muitas vezes, por mais que a gente busque a iluminação, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando a iluminação, mas quando eu tenho raiva, eu sou muito genuína comigo e falo, estou com raiva. Porque só assim você consegue mudar a sua condição, senão ela permanece dentro de você e você começa a alimentar esse sentimento. Se você teve muita tristeza ao longo da sua vida, os seus pulmões vão adoecer. E isso é uma coisa que está acontecendo muito com a sociedade, no qual as doenças de pulmões como sinusite, rinite, bronquite, asma estão acontecendo constantemente. Isso significa um adoecimento da parte infantil, é uma questão social, a sociedade não soube e hoje nós estamos tentando revolucionar isso, porque a gente já sabe que o tapa e o grito não fazem bem para o cérebro, principalmente quando ele está em formação. Então, isso aconteceu muito por conta da nossa questão de aquela frase que dizem, eu apanhei, mas sobreviveu. Sobreviveu com o pulmão adoecido. Por conta das dores que você sofreu quando criança, não soube lidar com elas. Então, o seu corpo foi guardando e aí automaticamente o hormônio do estresse, que quando você era pequeno, não ficou, né, não se reproduziu de uma forma agressiva porque você tinha como lidar. Quando você fica mais velho e você não trabalha isso, existem gatilhos que fazem com que você reveja isso. E aí você sente. E por muitas vezes as pessoas chegam aqui com depressão, ansiedade, às vezes falando, eu tenho um vazio, mas eu não sei de onde vem. Às vezes esse vazio vem da infância. Angústia, quando o seu estômago, dor de estômago, para quem tem burnout, que trabalha demais, ou dor de estômago começa, aí tem hérnia de hiato,
e etc. Isso é porque você sofreu muita angústia, engoliu muito sapo, não conseguiu organizar a sua mente sobre as questões que vieram até você. Como você não soube solucionar, isso te deu angústia, então automaticamente acabou liberando hormônios que compõem o seu estômago e ele acabou criando mais que quando você fica angustiada, a primeira coisa que a gente faz é parar de comer. A gente esquece de comer, não dá vontade, porque ele afeta quem? O estômago. Estresse, o coração. Quem aqui já ficou nervoso? A primeira coisa que acontece. Quando a gente erra, não é? Chega, você começa a suar frio. Né? Porque o estresse são os hormônios que compõem o coração. Então, todos nós que estamos estressados, vamos começar a relaxar. Gente, o ócio não existe para nós que somos humanos, porque aqui nesse planeta, a física, a química é átomo. O átomo não para, então tudo ao seu redor, sem exceção, tem movimento. É que os nossos olhos não têm a capacidade de captar, e até mesmo porque eu acho que nós talvez não ficaríamos em pé. Ficasse tudo tremendo. Então, essa é por isso que o estresse ele acaba adoecendo o coração, que é um dos grandes artigos da psicanálise, psicologia, terapias em gerais do medo de hoje, por conta do estresse, que estamos muito estressados. Por quê? A luz branca, ela afeta o nosso cérebro. É muito importante que antes de dormir, pelo menos 1 hora antes, todo mundo largue o celular. Alguém aqui dorme com o celular do lado da cama? Então, dá estresse, pode causar insônia com o tempo. Se você estiver com um problema de raiva, tristeza, angústia, você vai ter insônia com toda certeza. Luz amarela também? Todas as luzes. Na verdade, o bom, porque o que acontece com a luz? A luz, ela vai mexer com o seu hipotálamo, que vai te dar o direcionamento de dia e noite. Isso já o nosso corpo, com o tempo, ele começou a acostumar quando a luz chegou. Mas no começo, quando não tinha luz, foi uma novidade para o nosso DNA. Por isso que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai se reformulando. Hoje nós temos os pés menores, as mãos menores, porque nós não corremos mais, não subimos mais em árvore, enfim. O nosso corpo que é vivo, então ele se remodela. Só que, infelizmente, a internet é nova. O celular é novo, né? Eu não tinha, eu tenho celular há pouco tempo. É novo, então nosso corpo está se adaptando. Pode ser que os jovens seja melhor, mas nós ainda temos esse problema. Nosso corpo ainda responde de uma forma bem agressiva, ele precisa ainda dormir na hora, o correto seria dormir na hora que o sol se põe e a gente acordar na hora que o sol nasce. Assim como a alimentação, que a gente mudou muito, o correto não é comer à noite, né, Lu? É que nós estamos sempre agitados, dormindo pouco, é muito importante dormir. Muito importante dormir, até mesmo porque o nosso corpo se regenera, nosso corpo é tabela periódica, então ele precisa de uma recomposição, isso tem um tempo, tem um prazo, nosso corpo é orgânico, né? Tudo aqui tem tempo, por isso nós estamos aqui, para utilizar do espaço para obter o tempo. E o medo, ele adoece o rim. Quanto mais nós tivermos medo, o rim vai ser afetado. Então, vamos falar de Sócrates, que desde antes de Cristo nós sabemos que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Eu não sei o que ocorreu, que na verdade nós sabemos na época da Inquisição, cancelaram isso da nossa vida, mas é muito importante, porque a partir do momento que você sabe como você está vibrando, e como não é bom, não é? Quando nós estamos felizes, quando a gente passa um dia maravilhoso, a gente não dorme bem, não come bem, não vive bem. Então é preciso que a gente observe, nós nos conhecemos, o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou vivendo a minha vida, o porquê que não está dando certo, o que está acontecendo. E não é que de todo momento vai ser ruim, mas os momentos ruins você saber lidar de uma forma em que você não fique lá embaixo e se afunde. Porque coisas difíceis que são as provas virão, justamente para ver se a gente permanece no bem, que toda palestra que eu falo isso, eu acho que eu falo essa mesma frase. Como permanecer no bem, como estar presente no bem. Agora, eu gostaria de que, primeiramente, todo mundo aqui pensasse em algo ou em alguém em que te dói muito o coração, em que você precisa liberar o perdão, entendendo que aquela pessoa não está bem, porque, como eu disse, se você estiver feliz, você não vai maltratar ninguém. Então, eu quero que vocês imaginem que essa pessoa, essa situação, veio simplesmente aqui para te ajudar a se conectar consigo mesmo. Qual foi a resposta que vocês deram? Se existe mágoa, e se eu estou fazendo essa pergunta e essa pessoa, essa situação veio à sua cabeça, ainda existe sentimento negativo que precisa ser desbloqueado. Se você estiver afim, se hoje é o momento que você quer largar esse sentimento, nós vamos fazer uma oração.
com todo o nosso fervor e fé, porque isso é individual. Ninguém aqui vai fazer com que obstrua esse sentimento dentro de você. Nós somos indivíduos capazes e nós estamos aqui para diariamente constituir a nossa moral, que é isso que a gente fala aqui nessa casa constantemente em todas as palestras. E nós estamos aqui para direcionar conforme as palavras que deixaram para a gente em livros e escritas maravilhosas e preces. E antes da gente começar, nós vamos dar uma respiração profunda, compreender que as dificuldades vêm, sempre virão, mas a diferença é o que você faz. Você busca a solução ou você senta e espera e fica angustiado, com medo, até o seu corpo gritar e falar para você que você precisa de uma nova direção? Então essa é a questão que eu deixo para vocês pensarem e que eu peço também para vocês, por um segundo, todos os dias, nem que seja 1 minuto, 2, 3, meditar. Porque 3 minutos numa meditação, gente, parece horas para quem começa. 3 minutinhos, acorda, não olha no celular, não faz nada, não escova o dente, não faz nada, somente respira. Sente a presença do seu corpo, sente que você tem mão, sente que você tem braço, sente que você está respirando, sente que você está no planeta, ouça se tem pássaro, se tem carro, quem está passando. Dê atenção para o momento do agora, façam isso todos os dias. E respirem profundamente, no mínimo 3 vezes. Se quiser respirar até 20, é bem melhor. Mas às vezes a gente não tem tempo, então eu estou querendo tirar de vocês no mínimo 5 minutos do horário da manhã de vocês. Isso vai melhorar muito o cérebro de vocês e automaticamente o corpo, a resistência e a fluidez da vida de vocês, tudo bem? Então podemos começar? Todo mundo fechando os olhos. Respira profundamente. Solta, liberando o pescoço, o ombro. Se quiser, pode mexer o pescoço para ficar bem à vontade. Vamos para a segunda respiração. Você vai sentindo seus braços, suas pernas ficando leves, suas mãos, os dedos dos pés. Na terceira respiração, você vai sentindo o seu rosto, seus olhos, sua bochecha ficando cada vez mais suave. E assim, com a oração do Espírito André Luiz, nós vamos nos conectando a nossos anjos da guarda. Em cima da nossa cabeça nós estamos vendo uma luz branca. Em nosso coração, uma luz rosa. Imaginamos a pessoa, a situação que nós queremos obstruir, toda a dor de mágoa, de angústia. Pensemos nela. E assim começaremos a nossa oração. Mestre, permita que meu coração perdoe. Permita que meu pensamento encontre meios para conservar-se a resignação. Pois, entremeado à dor e ao sofrimento, mesmo assim eu te perdoo. Te perdoo e te peço perdão, assim como Deus nos perdoou. Peço que aceites o meu perdão, que agora te direciono e que será levado a ti pelos anjos da justiça divina, que é a justiça de Deus. Por isso é que te peço perdão e te perdoo. Eu perdoo e peço perdão a todos os meus irmãos em Cristo, com os que um dia eu posso ter tido atritos sentimentais, sexuais, conjugais, familiares, profissionais, financeiros, religiosos, sociais, ou os que eu tenha ferido fisicamente nessa existência ou em existências passadas, que se entrelaçam em minha vida espiritual e terrena, e que hoje me adoece karmicamente. Que assim seja, graças a Deus. De olhos fechados, eu quero que vocês vão ao encontro dessa imagem que vocês colocaram na sua frente. Se vocês quiserem se prostrar em joelhos, se você quiser abraçar, mas nesse momento dedique-se a entregar o seu coração e profundamente, dando uma respiração, você vai dizer, está feito, e que assim seja. Quando você estiver pronto, respire profundamente, volte aqui, volte ao seu corpo, vai sentindo o seu corpo novamente, vai agradecendo a Deus por esse momento, por estar aqui, agradece imensamente por ter chegado até aqui,
por ter ouvido essas palavras e que em algum momento, em algum tempo, que ela precise tocar no seu coração para que nem a mágoa, nem a dor, nem a angústia encontre a sua alma, que essa meditação, essa oração e essa palestra venha à sua mente e você lembre que você só dá aquilo que você tem. E que se te derem guerra, nesse momento, você consiga respirar profundamente, encontrar os seus anjos da guarda e que você dê amor, luz, paz. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos todos voltando. Agradecendo a Jesus, nossos anjos da guarda, por esse momento, por essa liberação. Vendo todas as ondas negativas saindo e entrando como ondas de luz, como assim eu falei no nosso coronário. E que assim a gente consiga permear as palavras que a gente ouve, que a gente busca e utiliza na nossa vida. Porque o importante não é ouvir, o importante é utilizar. O importante não é conhecer Jesus, o importante é viver Jesus. E eu fico muito grata e honrada em encontrar vocês, encontrar pessoas que queiram ouvir essas palavras, porque assim eu tenho certeza que eu também estou encontrando Jesus aqui. Muito obrigada, uma ótima noite a todos.